Bom dia, professor Mezan. Uma honra estar com o senhor mais uma vez aqui nos nossos encontros, né, bimensais, sempre com um tema aí candente da perspectiva psicanalítica. E esse já começamos a falar no nosso último encontro, continuaremos a falar hoje, que é a pulsionalidade de morte, né? Como é que ela foi se constituindo na teoria psicanalítica, como é que Freud foi chegando a ela, e culmina ali com o seu texto Além do Princípio do Prazer, de 1920, que é considerado um dos textos mais especulativos, assim dizer, filosóficos de Freud, né? Não sei se ele próprio gostaria dessa definição, mas enfim, que é um texto bastante complexo, não é? E instituindo essa ideia de pulsionalidade de morte e abriu um flanco grande, né, professor Mezan, na época criou polêmicas entre os próprios analistas sobre isso, né, e dá início ali também à reformulação no caminho da segunda tópica, né? Penso que o que foi abrindo o caminho para a pulsionalidade de morte aí que Freud apresenta no texto de 1920, tenho cá comigo que sem o texto de 1914, mas aí o professor Mezan elucida melhor para nós, Introdução ao Narcisismo, acho que já começa a se vislumbrar uma possibilidade ali para a segunda tópica e para a pulsionalidade de morte, né? Freud sempre precisou de uma situação de polaridade da conflitiva psíquica, não é? Que ali vai ser entre Eros e Thanatos o que era antes uma sexualidade contra um eu da primeira tópica antes do narcisismo, né? Lá na época da histeria, lá atrás. Então, Lacan depois vai dizer que a pulsionalidade de morte é o protótipo de toda pulsão, né? Na medida em que ela busca retornar a um estado anterior, né? E no caso clínico, obviamente, ela fica muito mais explícita, empiricamente experienciada na pulsão de destruição ou autodestruição, né? De toda forma, é um conceito imensamente abstrato, não é? E que é interessante perceber o quanto os analistas, antes do texto Além do Princípio do Prazer, da segunda tópica, consideravam Freud já meio que aposentado, né? Ou seja, o bom velhinho já fez o que precisava fazer, está tudo certo, a psicanálise, a sua metapsicologia está pronta, nada virá, né? E, de repente ele vem com a segunda tópica, outros conceitos, revira uma série de coisas, deixando boa parte dos analistas nessa polêmica de cabelo em pé, não é, professor Bessa? Então, o fato é, né, a instituição do ódio, né, dentro de um campo pulsional um pouco antes, né, que o ódio apareceu bem depois dos inícios da teoria psicanalítica, né, e depois elevado a uma condição pulsional, penso que abriu espaço para essa pulsionalidade de morte. Enfim, mas o professor Mesa vai discorrer isso muito melhor que eu, né, e queria agradecer muito a ele
novamente da disponibilidade de estar conosco aqui, para os que estão vendo ao vivo e para os que virão depois, que são sempre mais pessoas que vêm depois. Mas já agradeço a todos. Muito obrigado, professor. Tenha um ótimo dia a todos. Muito bem. Bom dia também para vocês que estão ouvindo, né? Seja presencialmente, enquanto é transmitido ao vivo, o evento aqui, e também os que vão vir depois, né? Que acessarão quando quiserem e puderem para se informar sobre as questões aí que nós vamos discutir. Também agradeço ao Luiz Henrique, né? Sempre uma apresentação muito entusiástica e generosa, né? E acho que a gente pode, então, dar continuidade ao que foi conversado na última vez, que foi no programa de agosto, né, quando havia sido proposta a temática Eros e Thanatos e tal, e acabamos, então, falando bastante, toda a palestra, né, sobre essas questões da sexualidade enfim, aspectos clínicos, teóricos e tudo mais. Bom, e então o outro pé, né, desse bipé, não um tripé, mas é um ângulo assim, né, é justamente a questão da pulsão de morte ou thanatos, né, que é um termo que também palavra grega, né, para morte, né, e que está presente, por exemplo, na palavra portuguesa eutanásia, né? Thanatos quer dizer morte em grego, então antigo, pelo menos. Então, esse é um tema interessante, né? Porque, como estava explicando o Luiz, com razão, agora há pouco, o pensamento do Freud vai se desenvolvendo, por assim dizer, em ondas sucessivas, né? E não porque ele gostasse necessariamente de novidades e etc., né? Não é uma questão de preferência pessoal, mas porque a própria teoria psicanalítica, desde os seus inícios, né, teve, eu diria, duas ambições que nos primeiros tempos estavam longe de serem realizadas, né? A primeira era, o Freud diz, né, uma carta ao Fliess, dizendo, ele escreve o seguinte: eu sempre quis entender como funciona a mente humana, né? Minha primeira ambição, meu primeiro interesse, né, quando eu descobri essas coisas aí durante a minha vida escolar, né, ainda, era filosofia. Eu queria estudar filosofia. Mas aí eu me dei conta de que com filosofia não ia, naquele momento pelo menos, né, teria que ser como que faz um filósofo, né, profissional. Geralmente era o empregado na universidade, né, ou nas escolas de nível médio, né, para dar aulas de filosofia, ou para poder escrever livros, enfim, né? Mas não era uma carreira que prometia uma prosperidade, digamos assim, muito grande, embora tivesse um grande prestígio. E, além do mais, tinha um pequeno detalhe, né? Freud vivia no Império Austro-Húngaro no final do século XIX, nesse momento, né? O início do último quartel, como se diz, né? O último quarto do século XIX, nasceu em 1856, e quando se tratava de escolher sua carreira, era início da década de 1870, então era ainda mais ou menos no meio do século XIX, né? Um pouco mais para frente. Não era já o finzinho, como quando ele começa a construir a psicanálise na última década desse século, né? E aí ele tinha um pequeno detalhe, né, para poder ser nomeado professor da universidade naquele tempo e mesmo também depois, né, até um certo momento, era necessário que ele não fosse judeu, simples assim, né? Então ele diz: olha, eu não pretendo deixar meu círculo de pertinência, eu não posso viver de brisa, eu vou estudar alguma coisa que me permita sustentar uma família, né? E entra na faculdade de medicina. Bom, e então ele continua na carta, né? E aí tem uma ambição, continuando, né, depois de dizer que ele queria estudar filosofia, etc., mas acabou não fazendo isso. Eu queria poder entender, né, deduzir da experiência clínica que eu tenho, essa carta de meados da década de 90, 95, 96, por aí. Eu queria poder deduzir disso tudo o que pudesse servir para construir uma teoria geral da mente humana, da psique, né?
E essa é uma ambição dele, um desejo, que ele vai aos poucos realizando com a sua teoria psicanalítica, né? E de maneira não programada, não hipotético-dedutiva, não a partir de princípios pré-estabelecidos, como seria num sistema filosófico, por exemplo, né? Mas a partir da experiência que ele tem com seus pacientes e das dificuldades que se colocam no seu trabalho clínico. Então, qual é a segunda ambição? Poder desenvolver um método, né, uma maneira de poder intervir nesses fenômenos de desarranjo, transtorno, problemas, dificuldades, etc., que a vida psíquica apresenta ao indivíduo do qual ela é vida psíquica, né? O seu, aspas, possuidor, a sua sede, entre aspas, né? Bom, então, nessa dupla direção, tanto se defrontando com problemas técnicos e clínicos, digamos assim, né, quanto na construção de uma teoria mais ampla, ou de várias teorias, diferentes segmentos, né, diferentes aspectos, que vai tomando o seu pensamento, ele vai processando as informações e tentando o que a gente poderia chamar de sínteses provisórias, né? Que também, enfim, os comentadores estudiosos, né, chamam de sistemas de psicanálise, a gente poderia dizer. E há vários, né, desses. Então, uma forma assim, didática de apresentar de maneira simples, né, porém adequada, me parece, né, essa questão da teoria psicanalítica, do que ela é feita, do que ela é composta, né, e duas respostas. A primeira, como qualquer teoria, né, científica ou até mesmo delirante, né, teoria no sentido de delírio também, ela é constituída de conceitos, né, conceitos que designam fenômenos, né? Por exemplo, no caso da psicanálise, neurose, transferência, sei lá, interpretação, sexualidade, pulsão e por aí vai, né? Conceitos que a gente encontra elencados e definidos de uma maneira muito boa no vocabulário de psicanálise do Laplanche e Pontalis, por exemplo, né? Na forma de um dicionário, mistura de dicionário com enciclopédia, né? Mas é um dicionário, basicamente, dizem do vocabulário psicanalítico, mas, na verdade, esse trabalho que foi publicado em 1967, na França, né, pelo Laplanche e Pontalis, sob direção de um professor da Sorbonne de psicologia, que era o Daniel Lagache, que escreve o prefácio, né, e apresenta e encomendou a eles esse trabalho, né? O Pontalis por ser um aluno da filosofia e o Laplanche por ser um cara que na época já tinha sua projeção como psicanalista e o jovem psicanalista, né? Nos anos 60 foi elaborado esse vocabulário e ele foi publicado em 67. O Pontalis, então, vindo da filosofia e o Laplanche com um pé na filosofia também, que ele havia estudado e que depois ele continuou seus estudos na faculdade de medicina. O Lacan disse para ele, olha, como filósofo você não vai muito longe, né, na psicanálise francesa de então, anos 50, né? Vai estudar medicina porque a sua voz vai ter mais autoridade quando você depois quiser dizer alguma coisa, apresentar alguma hipótese e tal. E o Laplanche ouviu o conselho e foi estudar medicina, e que nunca praticou, evidentemente, né? Não sei, servia como uma espécie de passaporte para poder ser ouvido pelos psiquiatras, né? Era uma categoria muito forte e vivia dentro da sua própria bolha, né, na França. Bom, então, esse vocabulário apresenta os conceitos, na verdade, do Freud. Alguém escreveu uma vez que, na verdade, não é um vocabulário tanto da psicanálise, e sim um dicionário da língua freudiana, do idioma que o Freud criou. E, de fato, 90% dos conceitos, né, que são explicados ali e apresentados na sua sequência, né, para cada um deles, onde Freud o introduz, como ele trabalha. Algumas vezes são 5 linhas, outras vezes são 10 páginas, depende da importância do conceito. Interpretação, por exemplo, pulsão, né? Agora, abreação, né, ou sei lá, um tópico qualquer assim, de importância menor, tem um verbete menor, né? Bom, então, esse é um elemento da teoria psicanalítica como de qualquer outro conceito, né, os conceitos. E esses conceitos formam hipóteses, né? Hipóteses que nascem, né, da observação clínica, né, e vão se organizando na tentativa de dar conta, de dar sentido, né, a essas
observações e aos fenômenos e processos que se deduzem, né, que estão em ação naquele específico assunto, né? Então, conceitos, hipóteses, né? E hipóteses se combinam para formar teorias, né, que são várias hipóteses. Eu vou dar um exemplo simples e vamos entrar logo no nosso assunto, né? Por exemplo, quando Freud diz que o sintoma é o resultado, né, da combinação de duas tendências, né, e fantasias, etc. Uma tendência que visa a realização de um desejo, né, a partir de uma fantasia que está ligada com lembranças, experiências que a pessoa teve, etc., né? E o outro vetor, outro braço, né, da alternativa que vai constituir o vetor, acho que a melhor forma de usar isso, de explicar, é lembrar o que a gente aprendia na aula de física, né, sobre a combinação de forças, né? E é uma força que puxa nessa direção, outra força empurra na mesma direção, mas em sentido contrário, e o resultado disso é um vetor, né? Então já é uma metáfora, né? Usando uma fórmula que também é uma metáfora na física, forças, combinação de forças e por aí vai, para dizer que o sintoma resulta, então, da combinação de uma força que busca a realização do desejo e de uma outra força que visa impedir que esse desejo se realize, porque ele poderia ser perigoso, né? Ele poderia ser inadequado, ele poderia ser imoral e acarretar consequências funestas para quem tentasse realizá-lo, né? E, então, um outro elemento presente na formação do sintoma, do lado da defesa, é a angústia provocada pela fantasia. Eu penso, por exemplo, sei lá, em estuprar a minha vizinha bonita, né? Sei lá, alguma coisa assim. É um desejo, né? Um desejo, obviamente, que não deve ser realizado, mas nem por isso deixa de ser uma realidade psíquica, né? Se eu tenho desejo sexual pela minha vizinha bonita, vai aparecer em algum momento uma fantasia que envolve dormir com ela, no sentido bíblico, né? Pois bem, esse desejo pode ser condenado pelo superego, por exemplo. Você não pode ter esse desejo, você não deve ter, né? Mas só que ele está lá. Então, o que acontece? Se interpõe uma defesa, por exemplo, o medo de ser castigado se eu realizar esse desejo, de ser descoberto, de ser punido, né? De me complicar na minha vida se esse desejo for realizado, e o resultado disso então, pode ser um sintoma. E o que é um sintoma nesse caso? Por exemplo, uma ideia fixa, né? Eu não paro de pensar nessa mulher, eu fico imaginando situações, eventualmente pode ser usado isso, uma cena dessas como uma fantasia masturbatória, por exemplo, né? Ou então eu posso ficar apavorado com esse desejo horrível, né, que não sai da minha cabeça, e dar um jeito de recalcá-lo, né? Então, nesse caso, ele vai ficar presente, porém inconsciente. Então, vejam quantos conceitos tem nessa simples ideia meio absurda que eu estou construindo aqui. Absurda não, porque poderia acontecer, né? Mas, enfim, um exemplo deliberadamente extremo, né? Então, eu tenho a ideia de conflito de forças, eu tenho a ideia de pulsões que operam em sentido, né, oposto, uma visando a realização do desejo e, portanto, a satisfação, a outra dizendo não entra nessa que é uma roubada, né? E, portanto, levando em consideração elementos da realidade, o pensamento crítico, né? A cognição, o conhecimento de que quem comete um ato desse será ser descoberto, punido severamente, com a prisão, com, sei lá, com a perda da sua reputação e por aí vai. Vejam o que aconteceu com o ministro, né? Recentemente acusado de abusos, enfim, práticas aí equivocadas, e que perdeu o cargo, né? Um homem que tinha um grande prestígio e continuará tendo um grande prestígio como estudioso da história, defensor dos direitos das minorias e tal, mas cuja reputação fica manchada, né, indelevelmente, caso acabe se comprovando que, de fato, as acusações são verdadeiras, né? Ao que parece são, mas ninguém pode condenar a pessoa antes de ter provas, né? Agora, ao que parece, os indícios são no sentido de que, efetivamente, houve esses abusos, as entrevistas, a ministra, enfim, tudo que vocês acompanharam aí desse escândalo maiúsculo, né, que teve lugar e continua ainda ocorrendo, né, nos seus desdobramentos. Então, tudo isso são conceitos. Pulsão é um conceito, fantasia é um conceito, conflito é um conceito, sintoma é um conceito. Agora, dizer que o sintoma resulta de, isto é,
encontrar a causa do sintoma não é mais um conceito, né? É uma hipótese, tá certo? O sintoma existe, é um teorema, né? Existem pulsões, premissa maior, premissa menor. Elas estão em conflito e, ao se defrontarem, né, a primeira com a segunda, produzem um resultado. Essa é a premissa menor. Conclusão, esse resultado é o sintoma. Então, um raciocínio igualzinho a qualquer outro, né? Se está claro, então é porque o sol apareceu e não é mais de noite, né? Desde que a claridade seja a claridade natural e não das lâmpadas que se acendem à noite, né? Então, é um raciocínio que a gente faz intuitivamente, certo? Se eu estou falando e ninguém está reclamando que não está ouvindo, então é porque o meu microfone está ligado, óbvio, tá certo? Então, a gente faz isso o tempo todo. E o Freud, então, estabelece as suas hipóteses, e hipóteses se combinam para formar teorias mais e mais complexas, o que também é mais ou menos óbvio, e não precisa de muitos exemplos, né? Pois bem, então, na psicanálise, né, a gente pode discernir, eu acho, 4 grandes dimensões em que a teoria vai sendo construída, e a cada vez uma delas está um pouco mais desenvolvida, se combina com as outras, mas aí surgem novos problemas que levam à busca de mais desenvolvimentos em alguma outra das dimensões, etc. Né? Quais são essas dimensões? De maneira muito sumária, a metapsicologia, a teoria do aparelho psíquico, né, com toda a sua complexidade, e aonde interferem, né, ou fazem parte dela, constituem conceitos como conflito psíquico, pulsão, defesa, né, fantasia, sintoma, certo? E outros desse gênero, né? Então, tem ego, id, superego, pulsão de morte, pulsão de vida e por aí vai, né? Depois, uma série de hipóteses, né, e teorias sobre o desenvolvimento, né, ou como diz o Winnicott, a maturação, né, do pequeno ser humano que sai entre as pernas, né, da mãe e que, de início, né, como diz Santo Agostinho, citado pelo Freud, né, acaba de nascer entre as fezes e a urina. Né, um nascimento, uma origem muito modesta. Né, inter feces et urinas nascimur, né, diz Santo Agostinho. Para lembrar que o homem é pó e ao pó voltará e que não precisa ter um narcisismo nas alturas, é bom um pouco de humildade, olha só de onde você veio. Né? Nasce todo sujo de sangue, não sei o que tal, tem que ser banhado, lavado, teste do pezinho, tapinha no bumbum para ver se está vivo, respirando e tudo mais. Pois bem, isto é um ser humano, porém muito pouco desenvolvido, né? Acaba de sair do útero, né? O que sabe fazer é chorar e produzir secreções, e precisa aprender a mamar, por exemplo, né? Se não aprender, corre o risco de morrer, né? Pois bem, essa criatura, como que todos nós que aqui estamos fomos em algum momento, né, inicial da nossa vida, precisa se tornar ao longo das primeiras décadas da sua vida um adulto funcional na sua cultura, né? Seja ela qual for. Pode ser Pithecanthropus erectus, né? Pode ser, sei lá, um japonês, um aborígene australiano, um índio Yanomami, um cidadão brasileiro, ou seja lá o que for, né? Essa criança precisa se desenvolver, o que significa, sem ir muito adiante, né, adquirir uma série de capacidades e funcionalidades que vão vindo, em parte, do ambiente, através de estímulos, e, em parte, a partir das próprias disposições psíquicas que nós temos ao nascer. Por exemplo, a de aprender a falar, por exemplo, de aprender a pensar, por exemplo, emoções, e por aí vai, né? Então, nessa rubrica, né, nessa dimensão, nós temos conceitos como as fases do desenvolvimento, fase oral, anal, etc., né? A ideia de maturidade, né? A ideia de infantil, pensamento infantil, emoções infantis, etc., que sobrevivem no adulto, e por aí vai, né? Depois nós temos uma teoria, uma parte da teoria psicanalítica, que é a teoria da psicopatologia. Ou seja, de que maneira esses processos de constituição, seja da desenvolvimento e organização, né, das instâncias das psíquicas, das pulsões, enfim, do funcionamento mental de maneira geral, e as etapas do desenvolvimento, né, fase de latência, adolescência, estado adulto, o título, né, da palestra de hoje, que seria da infância à vida adulta. Se pressupõe que a criança, a infância,
organização psíquica é uma etapa e a vida adulta seria talvez a sua penúltima etapa. Né? A etapa final é quando tudo se apaga e você vai para o cemitério. Né? Então, aí, a última etapa seria a morte. Né? Primeiro, o nascimento, então estamos falando da segunda até a N-1 etapas, né, da nossa existência. Então, aí você tem a teoria das neuroses, das psicoses, das perversões, dos borderlines, ou seja, as diferentes formas pelas quais esses processos podem encontrar dificuldades e se desarranjarem, produzindo conflitos, sintomas, regressões, né, fixações e por aí vai. E, por fim, né, dadas essas três primeiras dimensões, o Freud se preocupa em construir uma teoria que dê conta e torne pensável, né, a intervenção clínica. Dado que o ser humano é assim, o que se pode fazer para ajudá-lo a ser menos infeliz, a resolver alguns dos seus conflitos e etc. Né? E aí é, então, uma teoria do processo analítico, para dizer as coisas de maneira simples, né? Na qual aparecem conceitos como transferência, interpretação, elaboração, insight, resistência, etc, etc, etc. Tá claro? Então, esse é o conjunto da teoria psicanalítica. Pois bem, esse conjunto não nasceu pronto, né, na sua versão final, nos anos 30, depois de 40 anos de trabalho do Freud, né, e de outros também, seus discípulos que vieram contribuir aqui e ali com diferentes etapas e conceitos, né, para essa teoria, que não é só o pensamento de Freud, né, também tem isso. A gente tende a identificar a psicanálise pelo peso que tem Freud, pelo menos no início do nosso estudo. Bom, então, a psicanálise é o que Freud falou, e ele já falou bastante, né? As obras completas, tem na edição espanhola que eu uso, incluindo o Nascimento da Psicanálise, né? As cartas com Fliss, na sua primeira edição, tem 3.800 páginas, certo? Várias listas telefônicas, o tempo que havia listas telefônicas, né? E essa edição está encadernada em couro, não sei o que mais, e está escrito em papel bíblia. Então, é um negócio manejável, e senão teria que ter os 23 volumes da Standard, também é uma coleção bem completa, né? Ou sua versão brasileira, a Standard brasileira, e que vai distribuindo as obras do Freud por períodos, um período de 1912 a 1915, de 15 a 17, e assim por diante. Né? Então, essa teoria, né, mais ampla, vai se constituindo até momentos nos quais ela assume uma configuração de relativa integração e completude. Né? E assim, então, aparecem os primeiro, segundo, terceiro, quarto, quando você conseguir encontrar, sistemas de psicanálise, que foram se constituindo passo a passo, né? Em certo momento um pouco mais adiantada uma dimensão, né? Por exemplo, a questão do método clínico, né, do método psicanalítico e da teoria do processo analítico, a gente pode enumerar essas etapas. Inclusive, ele faz isso justamente no início do Além do Princípio do Prazer, razão pela qual estou lembrando disso a vocês. Quando forem ler o livro, prestem atenção logo no início, né, se já não o leram. E eles, olha, na teoria psicanalítica, né, nós viemos passando por diferentes etapas. Né? Ele lembra, no caso da metapsicologia, né, as primeiras hipóteses lançadas ainda no tempo dos estudos sobre a histeria, de que haveria várias camadas na psique, né? E os conflitos básicos estariam mais perto no social globo terrestre, né? A crosta, a gente vê a parte externa, tal, seria o comportamento, as palavras, as atitudes, a consciência, a gente diria. E à medida que você vai descendo, né, as camadas vão se aproximando dos núcleos conflitivos fundamentais. É uma ideia do aparelho psíquico. Né? Não é ainda a ideia que ele vai desenvolver na interpretação dos sonhos, que, por sua vez, também não é aquela que resulta da introdução do narcisismo na teoria, né? E que não é aquela que resulta da mudança de 1920, a qual aludiu o Luiz Henrique, quando a teoria das pulsões é revolucionada e posta de ponta cabeça com a introdução da ideia de pulsão de morte. Então, aqui está um exemplo simples, né, desse aspecto. No caso do método clínico, a mesma coisa. Todo mundo sabe que Freud começou por hipnotizar os seus pacientes, né? O que nós estaríamos fazendo até hoje se ele tivesse sido um bom hipnotizador, by the way.
né? Como ele era um péssimo hipnotizador, ele tinha dificuldade em fazer as pacientes adormecerem, etc. Um dia ele resolve parar com isso e inventa um negócio que dura um certo tempo, né, do qual ele dá notícia nos estudos sobre a histeria, e depois, quando faz a história do movimento psicanalítico, nos anos 10, 12, na década de 1910, para explicar a sua discussão e debate com os primeiros dissidentes da psicanálise, né, Adler e depois Jung, ele recapitula, então, a história do seu próprio pensamento, que nesse momento, anos 2000, 1912, 13, 14, já tem 20 anos de prática. Mas, olha, eu vou contar como é que esse negócio aqui surgiu. E retorna, então, sobre os seus passos, e nós temos as informações que, imagino, um grande número de vocês já conhece, né? No caso, então, do método, ele depois de desistir da hipnose, ele inventa um negócio que parece meio mágico, né? Ele diz assim, como o paciente está deitado no seu lado, né? Eu vou pôr a mão na sua cabeça, na sua testa, e você vai pensar um monte de coisas, né? Ideias que vão te ocorrer. Na hora que eu levantar a mão, tirar a mão da sua testa, você vai me dizer qual é a ideia que está na sua consciência nesse momento. E daí nós vamos começar a nossa investigação, né? Um negócio um pouco, sei lá, teatral, circense, talvez, né? E que eu não sei quanto tempo ele usou, até que alguma paciente disse para ele, escuta, para com essa bobagem, né? Deixa eu falar, é muito mais simples, né? Essa mulher chamava-se M de N e é a primeira paciente que aparece nos estudos sobre histeria, né? E o Freud, com grande sabedoria e humildade, né, em vez de dizer, quem sabe aqui sou eu sou o médico, a senhora fica quieta aí, fica quieta e vai falando, ou qualquer coisa parecida assim, né? Ele diz, está legal, com toda razão. E essa moça, então, inventa, né, ou reinventa o que a Ana O, paciente do Breuer, né, que Freud não chegou a conhecer, havia chamado de limpeza de chaminé, né? Ela falava, né? E a partir do que ela falava, por livre associação, inventou esse método, reinventado depois pela M. von N., né? Uma baronesa, sei lá quem que ele era, ou ele transformou uma paciente, batizando com essa partícula von, né? Que em alemão quer dizer D, como a gente tem às vezes aqui D apóstrofe, né? Ou, enfim, casa, sei lá, Visconde de, né? O marido da princesa Isabel era Visconde de apóstrofe eu, o Visconde, né? Visconde de, né? E o equivalente alemão é von, né? Então, é uma partícula de enobrecimento, vamos dizer assim, né? Pois bem, então, diante disso, né, quando o Freud introduz essa questão da pulsão de morte, depois da Primeira Guerra Mundial, já não é a primeira, e eu não vou enumerar as anteriores, senão a gente não vai chegar onde queremos hoje, né? Quem quiser isso tem bastante bibliografia a respeito, essa evolução do pensamento do Freud. Uma dos trabalhos, né, com que eu levei em conta isso é a Trama dos Conceitos, né, que foi a minha tese de mestrado, e que justamente apresenta uma sucessão de etapas, vamos dizer assim, que na época pareciam, né, como devia se organizar o pensamento do Freud, porque era uma coisa muito extensa, me parecia muito lógico apresentar um primeiro momento, depois um segundo, um terceiro, utilizando a bibliografia que havia disponível para mim naquele momento, né? Então, o que acontece, né? O que leva o que estimula a essa reformulação periódica dos seus conjuntos, como disse há pouco Luiz Henrique, né? É o fato de que, ou bem, se aparece uma objeção teórica de peso, né, ao ponto importante do sistema teórico, então, em vigor. Um exemplo disso, né, que geralmente não vinha dos psicanalistas, né, que tendiam a aceitar, mais ou menos sem muita discussão, as propostas teóricas do inventor da psicanálise, né, obedecendo aquele dito que deve ter muita circulação aí em Ribeirão Preto, né, que é do interior de São Paulo, dizendo assim, quem pariu Mateus que o embale. O negócio, você que inventou, né, tome a seu cargo as inovações. Mas, por exemplo, não uma objeção de peso, né, a uma ideia central da psicanálise veio dos antropólogos, né? Quando começa a haver antropologia de campo, que até então
o que se sabia sobre as chamadas tribos primitivas, né, da África, da América, da Austrália, enfim, de outros continentes que foram colonizados pelos europeus, era a partir de depoimentos ou bem de viajantes ou bem de missionários, né, que haviam ido para lá para converter os aborígenes, né, ao cristianismo, seja católico, seja protestante, e aí para isso precisavam aprender a língua dessas pessoas, entender um pouco da sua cultura, etc., e descreviam esses fatos, os costumes, né, dos indígenas, e etc., e com isso foi nascendo a antropologia, né? Claro que com um viés bastante específico, né, que era o viés do colonizador, né? Então, uma coisa curiosa, né, para dizer, mostrar, por exemplo, como os indígenas brasileiros eram um povo totalmente primitivo e que precisava urgentemente, né, ser cristianizado, era a ideia de que na língua tupi não havia as consoantes L, R e F. L de labor, R de Renato e F de Francisco. Né? E que, por conseguinte, né, esses povos não tinham nem lei, nem rei, nem fé. Agora, uma comunidade que não tem nem lei, nem rei, nem fé, é uma anarquia completa, é guerra de todos contra todos, o que obviamente não era verdadeiro das civilizações indígenas, né? As culturas indígenas, mesmo que fossem, ainda tivessem talvez na idade da pedra, né, e não na idade da pólvora, enfim, e não tivessem escrita e, do ponto de vista dos colonizadores, fossem povos muito atrasados, né? Mas que viviam muito bem, obrigado, sem a presença dos colonizadores, como todos sabem. Né? Então, esse é um exemplo. Né? Pois bem, quando um sujeito chamado Bronislaw Malinowski, né, tem um polonês que vivia na Inglaterra, tem a ideia de fazer as malas, né, e passar 5 anos nas Ilhas Trobriand, que ficam no meio do Pacífico, estudando a cultura dessas ilhas, né, em loco, né, ele funda a antropologia moderna, a etnologia moderna, publica um livro importantíssimo que, se vocês tiverem um dia a oportunidade de ler, eu recomendo vivamente, porque é uma obra-prima, e que se chama Os Argonautas do Pacífico Ocidental, no qual ele diz, olha, os psicanalistas falam que tem complexo de Édipo, o pai, representante da autoridade, a mãe, enfim, tal como se conhece, né? Já era uma leitura meio superficial, que o Édipo tinha pelo menos 2 vertentes, né? A direta e a oposta, formando ambivalência. Mas, enfim, ele faz essa objeção. Só que nas Ilhas Trobriand eu encontrei um sistema diferente, que é um sistema matriarcal, matrilinear, no qual a descendência se faz pela linha materna, supondo que houvesse sobrenomes lá, o filho não teria o sobrenome do pai, teria o sobrenome da mãe. E, consequentemente, a figura de autoridade não é o pai, a figura de autoridade dentro da família, em certos aspectos, é a mãe, né? Aliás, é assim. Né? Todo mundo que tem filho pequeno sabe muito bem que o último a ser consultado nas decisões é o pai. Né? Eu lembro quando meus filhos eram pequenos e estavam na escola, e aí meu filho e minha filha convidavam um amiguinho para ir para casa. O que o amiguinho dizia? Preciso perguntar para o meu pai? Não. Preciso perguntar para minha mãe. Aí chegava aqui, tinha, sei lá, pizza ou Coca-Cola, alguma coisa no lanche. Ah, não, minha mãe não deixa eu tomar Coca-Cola. Né? Minha mãe fala que é para, sei lá, ir dormir 9 horas da noite. O pai, um ilustre desconhecido. Estava lá, mas não tinha essa figura de autoridade que a gente tanto atribui a ele, função paterna e tal. Pois bem, e tinha uma outra figura que não tem nenhuma importância na grande maioria das famílias ocidentais, e que é o irmão da mãe, o tio materno. Né? E era esta figura que incumbia o exercício da autoridade, a imposição de limites, a imposição de castigos. O pai biológico era um amigão, com quem as crianças jogavam bola, ou sei lá o que eles aprendiam a atirar com arco e flecha, ou qualquer coisa do gênero, né? Aprendiam a nadar, sei lá, nas ilhas, né? Provavelmente. Enfim, a construir uma jangada e coisa do tipo. Era quem era uma espécie de... Se houvesse a divisão entre o pai severo e o pai fazejo, protetor, né? Essas funções
que estão geralmente unidas, né? O mesmo pai que pode dar uma bronca é o pai que leva você no jogo de futebol, ou compra para a filha um brinco bacana, ou paga a festa de 15 anos e assim por diante, né? Então, na nossa cultura, essas funções estão juntas geralmente no mesmo indivíduo. Isso quando não é a mãe, que é a chefe da família, que é uma coisa muito comum, principalmente nas classes mais pobres, né? E que são famílias monoparentais, onde a mãe exerce a função materna, paterna, tierna, primerna e todas as outras que se possa imaginar, né? E lá não estão separadas. E aí eles, bom, eu não sei, eu não sou psicanalista, não sei, mas escuta, como é que fica o Édipo numa situação assim? Né? E isso obrigou os psicanalistas a repensarem a teoria do Édipo, né? E a se saírem com uma resposta boa, né? E que bom, nós não estamos falando somente de figuras concretas, nós estamos falando de funções, né? Tem uma função paterna que pode ser exercida pelo pai biológico, ou pelo tio materno, ou pelo avô, ou pelos espíritos, pelos deuses, por Deus Todo-Poderoso também, né? Pai nosso que estás no céu e tudo mais, tanto no cristianismo quanto no judaísmo, né? E a ideia de que o Deus é um criador, né? E que ele tem tanto, né, o Deus monoteísta, né, tem tanto uma função de proteger, né, você pede a proteção, né, desse Deus nas orações, etc., quanto eventualmente de punir, né? Veja o anjo caído, né, Lúcifer, no inferno, enfim, etc., etc. Né? No Antigo Testamento, várias vezes aparece uma fórmula, né, que eu sou o eterno teu Deus, não sei o que lá, se dirigindo ao povo hebreu, que, né, castiga até a terceira e quarta geração os pecados dos pais e que abençoa até a milésima geração os descendentes daqueles que seguem as minhas leis, ou coisa parecida, né? O que provoca uma reflexão do profeta Jeremias, né, muito interessante, e mostra uma mudança de sensibilidade, quando ele se pergunta, né, num dos seus textos, né, do livro de Jeremias, ele diz assim, de uma maneira muito poética: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos vão apodrecer? Isso é justo? Né? E então aparece a ideia de um castigo, de uma bênção individual, né? Aquele que procedeu bem, etc., no mundo do além terá uma posição melhor do que aquele que não procedeu bem, foi criminoso e tal. Bom, então, essa é uma objeção vinda de fora. Uma objeção vinda de dentro, agora em relação ao método de trabalho, é que vem do Ferenczi, né? Quando ele diz que é discutível a ideia de que a análise deve sempre ocorrer num clima de neutralidade e abstinência, né? Ele diz, eu não discuto que seja assim, o que deva ser assim, no caso das neuroses que a gente encontra mais frequentemente. O analista não deve fazer julgamentos de valor, né, neutralidade, e não deve tentar convencer o paciente das suas próprias ideias sobre seja lá o que for, de preferências gastronômicas, né? Eu gosto de macarrão, sei lá, mais mole do que ardente, né? Como dizia uma empregada da nossa casa, chamava a minha mulher, dona Ivoti, o macarrão já está ardente, né? E a gente descobriu que era o macarrão já estava al dente, né? Então, é uma preferência, né? Tem gente que não gosta, sei lá, de tal coisa, né? Jiló, por exemplo, eu, né, não gosto de jiló, mas eu não vou convencer meu paciente de que jiló não é para comer, obviamente, né? Caricaturando mais uma vez. Isso seria, então, a abstinência, né, de tentar se tornar, aproveitar-se da transferência para virar guru do paciente, né? Então, diz o Ferenczi, né, isso daí, essa abstinência, essa postura neutra, essa de quase indiferença, né, às vezes, parece, ela se justifica porque na análise de pessoas neuróticas, a libido está lá flutuando, né, prontinha para se grudar no analista através da transferência. Mas quando você está lidando com uma pessoa severamente traumatizada, essa postura não é indicada. Essa postura se torna iatrogênica. Por quê? Porque você vai estar, através daquilo que aparece até como indiferença ao paciente, longos silêncios, a paciente lá se estrebuchando, né, chorando, não sei o quê, em vez de você oferecer algum tipo de comentário, né, não, tudo bem, termina de chorar e a gente vai continuar falando, ou simplesmente pegar um lenço e entregar na mão da pessoa, né, indicando que você tomou conhecimento de que ela está chorando, emocionada e tal, você fica lá esperando que alguma coisa aconteça, né? E isso pode soar que o analista não está nem aí, que você pode se desmilinguir inteiro ou inteira e não vai comovê-lo,
né? E o Ferenczi diz isso daí apenas repete o trauma original e a indiferença dos adultos diante do sofrimento da criança. E no caso de você ter um paciente desse tipo, é formalmente contraindicado. São os casos difíceis, né, como ele chama, de pacientes severamente traumatizados. A gente tem um exemplo disso hoje, né, com as rodas de conversa, etc., que acabaram se multiplicando durante a pandemia e tal, e na tentativa de fazer a psicanálise chegar até gente que não viria buscá-la, porque muitas vezes nem sabe da existência da psicanálise, quanto mais se abalançar ir a um consultório, ou enfim. Né? Então, como diz o Milton, né, o poeta tem que ir aonde o povo está, né? Começou a haver uma série de extensões da técnica, né, e do enquadre, para poder atender essas pessoas, geralmente através das chamadas rodas de conversa, que podem ser numa instituição qualquer, no SEDES, por exemplo, ou na praça ou na rua. Né? Em São Paulo tem um grupo de pessoas que vão à Praça Roosevelt todo sábado, ficam lá, provavelmente com uma tabuleta, roda de conversa e tal, e quem quiser se aproxima, conta a sua história, ouve um comentário, discute com os outros, se sente acolhida, pode ir embora e nunca mais aparecer, ou pode vir na semana seguinte e ficar lá, uma espécie de terapia informal por algumas semanas, né? E que pode ir desde mulher que é espancada pelo marido até uma criança que tem dificuldade na escola, sei lá, etc. Né? Então, essa extensão, né, da técnica e do enquadre, né, acaba colocando novos problemas. Por exemplo, existe transferência nessa situação? Se existe, como ela é, como se lida. Você vai interpretar a transferência, não, você está falando para mim, porque quando você era pequeno, não sei o quê, não parece muito indicado. A mesma coisa em relação a vítimas de violências, de abuso sexual, de tortura, né, como aconteceu, né, durante bastante tempo no SEDES, né, onde se desenvolveu toda uma prática de atendimento a pessoas que haviam sofrido violências físicas ou morais durante a ditadura militar. Né? Então, como é que você vai ter uma postura de indiferença? Impossível. Né? Então, situações como essa, né, e outras que eu não vou me demorar em exemplificar, acabam suscitando a necessidade ou de ampliação do escopo de um conceito, né, que se aplicava até agora a tal e qual situação, mas também podemos usar para entender tal outra ou qual outra situação, por exemplo, as que eu estou mencionando, né? Ou então desafiavam alguma questão importante dentro da própria psicanálise. Né? Atualmente, por exemplo, né, tem todo um questionamento sobre, a partir das questões de gênero, né, das reivindicações das minorias de serem ouvidas na sua especificidade, nas derivas identitárias, né, como a gente falou aqui, usando o termo da Elizabeth Roudinesco no seu livro Eu Soberano, né, que discute também essas questões, e etc. A sociedade, em suma, né, concluindo essa parte, vai avançando, vai se modificando ou retrocedendo. Né? No Brasil, nós estamos encaminhando rapidamente de volta à Idade Média, como vocês devem ter percebido. Né? Veja só os duelos, né, que não são mais entre cavaleiros andantes, mas são entre delinquentes, né, nas eleições, um jogando cadeira no outro esmurrando o primeiro, né, e protagonizando espetáculos lamentáveis, né, tolerados em nome de uma concepção absurda do que é o direito à palavra. Né? A primeira vez que isso aconteceu, né, o diretor do debate devia ter pegado o sujeito agressor pelo gasnete, jogado longe e dito: você não volta mais aqui e você está proibido de participar dos debates dessa emissora ou desse grupo. Se tivesse havido isso a primeira vez que um xingou o outro ou acusou o cara de ser cocainômano, pensando nessa figura asquerosa, né, que se chama Pablo Marçal, né? Ou então produzindo um laudo médico falso, segundo o qual o candidato, um dos seus adversários, no caso o Boulos, né, tinha sido objeto de um laudo que comprovava que ele tinha tomado cocaína, e o laudo era falsificado. Ou o contrário, não estou defendendo nenhum dos candidatos aqui, né? Mas se protagonizaram cenas de violência explícita que foram toleradas, né, pelos diretores dos debates, que deviam ter sido coibidas na primeira vez. Da mesma maneira como houve uma inoperância total e completa do Tribunal Regional, que deveria ter proibido esses caras ou cassado a candidatura deles. Ponto final. Aí o cara faz um recurso que vai demorar 10 anos, etc. e tal, enquanto isso está fora da eleição. Né? Teria sido, na minha modesta opinião, né, muito melhor para todos, em vez da gente ter esses vexames absurdos, né, aqui nós somos obrigados a assistir, os que ainda tinham alguma coragem de ligar a televisão para assistir debates eleitorais. Bom, então, não vou me deter mais nisso, né, mas para mostrar que essas
as situações criadas pela sociedade exigem resposta dos analistas, né? A questão de inclusão racial, por exemplo, né, que hoje é um assunto extremamente debatido entre os analistas ou entre parte dos analistas, e que exige reconsideração das questões de identificações, enfim, né, do preconceito e por aí vai, né? E outras, né? Gênero, raça, são temas que 20 anos atrás não eram tão trabalhados, não eram tão, digamos assim, de atualidade, né? Não tinham tanta importância como tem hoje, e como coordenador da revista Percurso, diante da qual agora eu vou fazer um pequeno comercial, né? Eu olho de vez em quando o site da revista e vejo que determinados temas que estavam em grande evidência 20 anos atrás, ou 30 anos atrás, quando a revista começou, né, nos anos 90, hoje não tem mais a menor importância. Faz décadas que não aparece um artigo, por exemplo, sobre psicanálise e filosofia, que no final dos anos 80, quando a revista teve os seus primeiros números, era extremamente comum, raro era o número em que não se falava, por exemplo, do Foucault, sei lá, um pensador importante, que hoje em dia parece não ter tanta, não diria relevância, claro que tem, que ele pensou, mas não é tão citado, não é tão comentado, não está tanto nas bibliografias de teses e artigos, etc., como era o caso antes. Por outro lado, né, o tema psicanálise e violência, né, que nem sequer existia nas primeiras edições do índice temático, onde você pode encontrar lá tudo que a revista publicou sobre determinado assunto, vale a pena dar uma entrada e verificar, né? Ponham lá no Google Percurso, revista de psicanálise, vocês vão chegar lá facilmente para ver o que tem no acervo, né? São literalmente mais de 1.500 matérias publicadas desde o início, que tratam de muitos assuntos mais variados, né? Eles estão elencados por tema, nesse índice temático, como o nome diz, de maneira que quem quiser fazer uma consulta é gratuito e está disponível o acervo todo numa linguagem atualizada que nós transcrevemos, né, porque a linguagem na qual isso havia sido feito, linguagem de informática, né, na qual havia sido feito em 1990 ou em 2010, já se tornou desatualizado e tornava difícil o acesso às matérias. Então, foi tudo transposto numa linguagem atual e agora isso funciona muito bem. Pois bem, então, psicanálise e violência não tinha esse item, simplesmente, né? Agora, entrem lá, né, a partir de um certo momento, a gente pegou parte do item psicanálise e fenômenos sociais, que ficou grande demais, porque toda hora tem, né, estudos sobre isso, os mais variados assuntos, né, e foi, então, desmembrado para psicanálise e violência, entre outros, né. Então, sei lá, psicanálise e violência deve ter hoje, eu não sei, algumas dezenas de trabalhos que falam sobre psicanálise e violência, que é porque a violência se tornou um fato social de grande importância e que não pode deixar de afetar a vida tanto dos pacientes quanto dos psicanalistas, quanto da sociedade em geral. Então, a revista passa a receber trabalhos sobre isto. Depois de um certo número, merece a criação de um item, né, de um verbete, como a gente chama, específico para essa questão. Claro. Então, a psicanálise não está imune, e nem poderia estar, aos processos sociais que se desenvolvem no mundo à sua volta, no ambiente à sua volta, né, onde cada sociedade vive e estabelece esse ambiente, e que, obviamente, aparecem, né, no consultório na hora que você fecha a porta e começa a conversar com alguém, né? De onde vem esse cara ou essa pessoa? Né? Não está vindo da vida social, né? Não ocupa uma posição social, não tem, sei lá, um emprego, um trabalho, um time do coração, sei lá, eventualmente uma religião, opiniões políticas, etc., que influem na maneira como ela se vê e vê aos outros. Então, não é que é o mundo exterior ao consumo, não, ele está lá, né? Só que agora ele se manifesta através, seja do que diz o paciente, seja da maneira como o analista ouve aquilo, né, dentro das suas posições pessoais, eventualmente, né, mas também, e principalmente, através das suas posições dentro da própria psicanálise, né? Aquilo é filtrado, por assim dizer, né, por um conjunto de, como se fosse uma peneira ou alguma coisa assim, né, que representa praticamente a adesão do analista a uma certa tendência, escola de pensamento, ou a mais de uma, né, a sua capacidade de compreender psicanaliticamente aquilo que está sendo contado numa conversa cotidiana. Claro? Então, é o começo da interpretação, a famosa escuta analítica, né? Então, tudo isso está presente. Então, voltando ao assunto da pulsão de morte, né, esse tema, na verdade, é uma
consequência de uma série de questões que vão aparecendo a partir de bastante antes, né? Além do princípio do prazer, marca o momento no qual Freud sistematiza e introduz de maneira mais coerente, digamos assim, né, num primeiro momento, essa ideia, mas cujos primórdios vêm já desde antes, né, no seu pensamento teórico, né? Então, eu não vou aqui me deter muito nessa pré-história do conceito, porque interessa mais falar do próprio conceito, mas apenas algumas indicações, né? Vocês encontram, por exemplo, já na década de 1910, né, aparecem, por assim dizer, indicações, né, daquilo que será depois incluído sob a égide do conceito de pulsão de morte, né? Por exemplo, a noção de compulsão, né? O Freud introduz a ideia de pulsão de morte, como eu vou procurar mostrar daqui a um pouquinho, através da ideia de compulsão de repetição, né? Mas a ideia de compulsão, quer dizer, de alguma coisa que obriga o indivíduo, né, a agir, né, ou a pensar de uma determinada maneira, tal que ele não consegue escapar disso, aparece, por exemplo, quando Freud começa a se ocupar com o homem dos ratos da neurose obsessiva, né, que se chama, né, no termo alemão, Zwangsneurose. Zwang quer dizer compulsão. Então, ela vai aparecer, por exemplo, né, na ideia de uma neurose de compulsão, ou neurose obsessiva, né, e que significa o quê? Um impulso incoercível, né, que vem não se sabe de onde e que obriga o indivíduo a agir, ou a pensar, ou a sentir de determinada maneira. E o cara não sabe de onde isso vem, mas ele vai agindo dessa forma, né? E aparecem, então, as ideias compulsivas ou obsessivas, né? Zwangsvorstellungen, né? Representações compulsivas, né? E mais adiante vai aparecer a Wiederholungszwang, que quer dizer, Wiederholung quer dizer repetição, vida quer dizer de novo, Holung é um sufixo assim de abstrato, né? Wiederholung significa repetição, né? Você está ouvindo, sei lá, alguém no telefone e você não entende bem o que a pessoa está falando, você pode dizer, bitte wiederholen Sie, por favor, repita, né, o que o senhor acabou de dizer, não entendi bem. É uma palavra extremamente corriqueira, né? Da mesma maneira como Zwang, que quer dizer compulsão, e que é, por assim dizer, o quadrado, né, como é que chama? PhD, né? PhD não, é o superlativo, mais exatamente, né, de Trieb, que é o impulso. O impulso existe, mas ele não precisa ser incoercível, né? Ele pode ser uma tendência a fazer alguma coisa, a pensar, sei lá, estou com sono, tenho um impulso de bocejar, bocejo, né? Mas isso não é uma coisa compulsiva, tá claro? Então, a compulsão é o superlativo, né, do impulso, assim como, segundo Milor Fernandes, né, FHD era o superlativo de PHD, né? FHC, na verdade, né? O que quer dizer FHC? Muito simples, é o superlativo de PHD, né? Era acima do presidente Fernando Henrique Cardoso, né? Tirava sarro do Fernando Henrique dizendo isso. Então, a ideia de compulsão, né, coerção, um automatismo, né, não subjetivado do sujeito, né, que aparece, por exemplo, desde os estudos, a partir de memórias, lembranças, né, que são atuantes, aparece desde os estudos sobre histeria, ainda de uma maneira muito de leve, quando ele fala que a histérica sofre de reminiscências, né? Por que ela sofre de reminiscências? Reminiscências são lembranças, etc., que voltam de traumas e vivências anteriores. Mas, a partir daí, ela é obrigada a reagir a essas reminiscências, que são muito dolorosas, né? Por exemplo, criando um sintoma. Então, a gente poderia ver, por exemplo, nesse fenômeno que é descrito logo no início da psicanálise, né, em relação, por exemplo, à histeria e à força das reminiscências. Outro exemplo, né, a primeira vez que aparece essa ideia de Zwang, já nomeada, né,
na obra do Freud, é num texto muito interessante chamado O Tema da Escolha de um Cofrinho, né? Em que ele estuda como aparece tantas vezes, né, nas histórias de fada e em algumas obras literárias, a ideia de que você tem que escolher entre três, geralmente cofrinhos, né, como aparece nos exemplos que ele cita, e ele diz o terceiro cofrinho representa, no fundo, a morte, né? E aparece isso no Mercador de Veneza, né, no Rei Lear. Shakespeare usa algumas vezes essa imagem, né? E quando você escolhe, né, esse terceiro cofrinho, você o faz, né, diz o Freud, e argumenta, no caso de entrar agora, mas é isso que ele diz, a partir da necessidade ou da fatalidade, né, que ele cita no seu nome grego, que é ananke, né, a fatalidade, coisa que não pode ser de outro jeito e que te pega de surpresa, porque é assim, é o aleatório, né, que desaba sobre você, por exemplo, a pandemia, né? Ninguém escolheu a pandemia. Bom, depois, já perto do momento de 1920, quando ele escreve o seu capítulo, né, o seu livro sobre a pulsão de morte, ou Além do Princípio do Prazer, ele está escrevendo também, juntamente, 3 outros textos, né? Aliás, 2 outros textos. O primeiro é O Bate-se numa Criança, né, que é de 2019 também, né? E onde aparece já essa questão da raiva, do ódio e do auto-ódio, né? Nessa fantasia, alguém espanca uma criança, né? Tem a forma impessoal, né? Batem numa criança, né? O título original é Ein Kind wird geschlagen, quer dizer, uma criança torna-se espancada ou é espancada, mas não se diz quem espanca, né? Então, alguém bate numa criança, ou, na tradução mais comum, batem numa criança, ou bate-se, né, o ser impessoal, numa criança, né? E, então, essa ideia do auto-ódio. E o outro texto, no qual também aparece a ideia de compulsão, é um texto que é difícil de traduzir, tem muitas traduções, né, que no original se chama Das Unheimliche, com E final, e que pode ser traduzido como o sinistro, né, the uncanny, em inglês, né, o que é entre sinistro e macabro, né, o que é espantoso, mas num sentido de mau agouro, né, não é só o espanto diante da beleza da Cordilheira dos Andes, né, é uma coisa assim que assusta, que dá medo, né. Também a inquietante estranheza, que é uma versão do título em francês, L'inquiétante étrangeté, né, a estranheza inquietante, né, o inquietante. O Paulo César traduz na nova edição das obras do Freud, né, da Companhia das Letras, o infamiliar, unheimlich, né? Heim, em alemão, é o home, em inglês é o lar, né? Home, sweet home, Heim, süßes Heim, né? Mesma coisa, dá para ver a semelhança das palavras, né? Heimlich, então, é o familiar, aquilo que é conhecido, rotineiro, corriqueiro, etc., né? Não necessariamente em termos de parentes, né? Quer dizer, é familiar para alguém que escova os dentes, a posição da escova de dentes da pasta na bancadinha do banheiro, né? E pode haver, então, algo infamiliar, né? Por exemplo, que eu coloquei ontem a pasta e a escova aqui e não estão mais. Bom, o que aconteceu? Terei eu jogado fora ambos sem perceber, não me lembro mais. Foi o Saci, foi a diarista que veio e achou que a escova estava gasta e jogou no lixo e não avisou a gente que precisa pegar outra, etc., né? Então, o infamiliar é aquilo que surpreende, né? Mas também com um travo, assim, com um gosto, né? Um sabor de algo inquietante que não deveria estar lá. E o exemplo que o Freud dá é exatamente a de uma compulsão. Ele diz, você está numa cidade estranha e você tenta encontrar o caminho do seu hotel, mas aí você, de repente, se vê no bairro da Luz Vermelha, né? Vai lá saber por quê, e você roda, anda para cá, para lá e volta sempre para o mesmo lugar, né? Então, isso te dá uma sensação de estranheza, né? O que será que está acontecendo? Por que eu estou voltando sempre para o mesmo lugar? Pode ser porque você esteja vontade de visitar uma casa de massagem, sei lá, na cidade, pode ser, né? Mas ele não fala isso, ele diz, eu não quero ir, eu quero voltar para o hotel. E você se sente perdido, né? E o Waze não funciona, por exemplo, você pode ter a mesma sensação. Nossa, mas eu já passei por aqui, será que eu já passei? Esse posto de gasolina estava mesmo do lado direito? Ou será que estava do lado esquerdo? E etc. Então, vocês percebem como a temática, por assim dizer,
vai se aproximando do pensamento do Freud, né, em outros contextos. E aí, em 1920, ele escreve esse trabalho. Agora, aqui uma questão biográfica que eu acho importante, né? Se sabe que a filha, até se tornar na Freud a filha preferida dele, a filha que ele mais gostava, que ele tinha mais encanto e tal, era uma moça chamada Sophie, né, que vivia em Hamburgo, casou-se com um fotógrafo, né, em Hamburgo, e foi viver lá, e é a mãe do menininho do Além do Princípio do Prazer, que é o pequeno Ernst, o famoso que joga o cordão para cá e para lá, e que aquele brinquedo, né, dá para lá e para cá, etc. Ele discute no capítulo 3 do seu livro, né? E aí essa moça morre de gripe espanhola, né? E isso é como tantos, morreram 40 milhões de pessoas na gripe espanhola, né? Que, aliás, se originou nos Estados Unidos. A gripe espanhola é uma tentativa de tirar o rabicó dos americanos da história e jogar a culpa na Espanha, que, aliás, acho que até neutra na Primeira Guerra Mundial, né? Mas, enfim, a gripe espanhola, que foi a Covid, né, de 100 anos atrás, aqui a Covid matou 5 milhões de pessoas no mundo, alguma coisa assim, mais ou menos, né? E atingiu um número muito maior de pessoas do que a gripe espanhola, primeiro que a população do globo triplicou, quadruplicou desde então, e segundo pelos meios de comunicação de hoje, que não eram os de 1920, né? A Covid veio de avião da China para a Itália, da Itália se espalhou para o mundo, etc. Bom, então, essa epidemia que matou 40 milhões de pessoas, que é um pouco menos que a população do estado de São Paulo inteira, né? São uns 45 milhões de paulistas, né? Você imagina um estado de São Paulo menos, sei lá, 4 ou 5 vezes a cidade de Ribeirão Preto, e você tem a ideia da mortandade, uma coisa terrível, né? E a filha dele morre, então. E ele ficou desesperado, né? Ele escreve para o André Salomé, que mandou condolências e tal. Olha, eu estou, enfim, aplastado, né? Eu não tenho palavras para descrever o que eu sinto diante disso, né? Minha impressão é de que nunca mais eu vou ter uma alegria na vida e por aí. Ele está realmente muito, muito abalado com esse fato. E para um indivíduo como o Sigmund Freud, dizer para alguém que não tem palavras para descrever o que está sentindo, dá uma ideia do tamanho dessa dor, né? Da morte dessa filha. Bom, e aí, como isso ocorre um pouco antes da publicação do livro, formou-se a ideia de que talvez essa noção de pulsão de morte tivesse finalmente ocorrido ao Freud como uma maneira de se proteger da dor produzida pelo falecimento, né, da sua filha em função do vírus lá da gripe espanhola, né? E por que isso, né? Porque uma das razões da revolta, digamos assim, do Freud, né? E ele menciona isso no livro em um certo momento, ele diz assim: quando nós perdemos um ente querido, né? Ele diz assim, né? Na minha edição espanhola, está no terceiro volume, página 2524, né? Ele diz assim: de qualquer modo, devemos morrer. E antes disso, podemos, pela morte, perder os nossos entes mais queridos. Mas nós preferimos atribuir essa morte a uma lei inexorável da natureza, a augusta ananqué, ou seja, necessidade, a atribuir a morte desse ente querido a um acaso que poderia ter sido eventualmente evitado. Então, percebam o que está sendo dito aqui, né? Ele escreve isso, né, Além do Princípio do Prazer, e foi uma das razões que levaram alguns intérpretes a dizer: bom, quem é esse devemos morrer? Quem é esse que preferimos atribuir a uma lei inexorável da natureza, a morte do ente querido, a perda dos nossos entes queridos, a admitir que foi fruto de um acaso, né? Morreram 40 milhões de pessoas, mas, sei lá, se no mundo tinha 2 bilhões de pessoas naquela época, não sei, vamos supor, então teve 1 bilhão e 960 milhões que não morreram, né? Certo? Apesar do número de vítimas ter sido enorme, né, a grande maioria da população não morreu, ou pegou e se curou, ou então não pegou essa doença, né? Por exemplo, os índios Yanomami não pegaram essa doença pela simples razão de que era desconhecida a sua existência em 1920, né? Entre tantas outras razões, né? Então,
Essa foi uma forma de atribuir a uma experiência, não é, ou um fato, digamos assim, da vida afetiva do Freud, a introdução dessa noção. O que mostra, né, que ela não foi recebida com unanimidade, né, e muito menos com alegria pela grande maioria dos psicanalistas. Foi uma das inovações do Freud no começo dos anos 20 que não foi bem acolhida, né? Isso por quê? Porque o Freud já nesse momento não é mais o único autor, embora seja ainda o principal, da psicanálise, e justamente nos anos 20 e 30, como eu procurei mostrar num capítulo do Tronco e os Ramos, que se chama Era dos Debates, né, ele é secundado na produção de conceitos e hipóteses psicanalíticas pelos seus discípulos mais antigos e experientes. É quando Ferenczi, por exemplo, começa a se tornar Ferenczi, trazendo as suas ideias próprias, né? A técnica ativa, por exemplo, né? Ou então a elasticidade da técnica, etc., a questão dos casos difíceis, enfim, textos que mostram, né, o seu pensamento original, que até então havia tido poucas oportunidades de se manifestar, porque ele era um aprendiz de psicanálise nos primeiros anos da sua prática, como todos nós. A mesma coisa Abraham, né? São os dois, ao longo de um século, né, de distância, são sem dúvida os dois principais discípulos do Freud, que se manifestam e têm ideias originais e próprias, né, em material publicado nos anos 20. Abraham um pouco menos que Ferenczi, porque ele morreu em 1925, né, então não teve grandes oportunidades, né, de desenvolver as suas próprias ideias originais, mas elas existem, né, em vários textos, etc., né? Inclusive num livro dele que se chama História da Libido, à luz dos transtornos mentais estudados pela psicanálise. Então, um livro conhecido com o nome de História da Libido, onde ele faz a sua própria versão das etapas do desenvolvimento psicossexual, né? Então, ele não é mais o único. Então, já tem essa turma, né, que além desses dois que eu mencionei, inclui, por exemplo, Otto Rank, Eitingon, enfim, outros, né, dos seus primeiros discípulos, o próprio Jung, que já não é mais psicanalista, mas que começa a ser Jung, né, suas próprias ideias, nesse momento também, né, depois de algum tempo de elaborar a briga dele com o Freud, e também, né, de um outro grupo de analistas que vai se manifestar mais com maior intensidade a partir do final da década de 20 e nos anos 30, e que são os alunos e discípulos desses primeiros discípulos do Freud, são, por assim dizer, os netos, né, espirituais do Freud, e que é uma turma da pesada, né? Reich, por exemplo, Fenikel, né? Karen Horney, Helene Deutsch, né? Sandor Hadó, Franz Alexander, o inventor da psicossomática, e gente desse calibre, né, que começa também a participar das discussões com as suas próprias ideias, as suas próprias experiências clínicas. Eu disse que a psicanálise se amplia também a partir desse confronto com novas situações clínicas, né? Então, o Freud ainda é o chefe da tribo, o cacique, se vocês quiserem, mas nem sempre a sua voz é escutada como autoridade final. E o caso da pulsão de morte é mais evidente disso, né, dessa situação. E o outro grande tópico de disputas, né, entre Freud e seus discípulos e os discípulos dos discípulos é a questão da sexualidade feminina, né, com a ideia da inveja do pênis, né, que é lançada pelo Freud e, se for tomada ao pé da letra, não é? Dificilmente seria aceita, mas mesmo com as devidas atenuações e contextualizações, há muitos autores, não necessariamente analistas mulheres, né? Jones, por exemplo, né? Que acham que essa é uma ideia equivocada, que não é um elemento constante, nem necessário, nem principalmente fundante da sexualidade feminina, a questão da inveja do pênis. Melanie Klein, por exemplo, vai dizer que isso existe eventualmente, mas como defesa, etc. Né? Então, tem debates e discussões. No caso da pulsão de morte, dizer que isso nasceu da dor do Freud e que a introdução dessa questão na psicanálise em geral não deveria ser aceita, porque, afinal de contas, o Freud tem direito às suas opiniões, às suas errâncias, etc., se baseia justamente na hipótese de que o livro teria sido uma reação à morte da sua filha, né? E, em parte, talvez, a experiência terrível da Primeira Guerra Mundial, né? Sobre a qual ele escreveu durante a própria guerra, né? Então, é o texto sobre o transitório, né? O perecível, né? O Vergänglichkeit, né? O que não perdura, o que passa, né?
enfim, e se referindo aos momentos de alegria, etc., né, uma conversa com um poeta que tudo indica ser o Rilke, né, num papo que eles tiveram lá nas férias, nos Alpes, contemplando a beleza das montanhas, e o Rilke diz, olha, que coisa, né, imaginar que isso tudo amanhã pode não existir mais, né? E o Freud disse, você tem toda a razão, mas isso não é razão para a gente não nos alegrarmos, para que não nos alegremos hoje, para a gente não se alegrar hoje, quando ainda é bonito. Ou então os pensamentos de atualidade sobre a guerra e a morte, onde ele fala também da destruição, e etc, etc. Né? Então, de qualquer maneira, essa tese é desmentida formalmente pela correspondência do Freud. Né? Nós sabemos porque ele escreveu sobre o que estava fazendo para o Jones, escreveu para Lu Andréa Salomé, né, avisando, né, em março de 2019, portanto, antes da gripe espanhola e muito antes da morte da filha, né, ele começa a redigir esse texto em março de 2019, isso aparece também na biografia do Jones, e ele escreve em maio uma carta a Lu Andréa Salomé, dizendo que ele botou um novo ovo, se comparando a uma galinha, né, e dizendo que o texto nasceu. Né? Ele escreve esse texto, como era comum, né, na sua prática, ao mesmo tempo que sobre o sinistro, né, sobre o infamiliar, né, no qual ele inclui um parágrafo, que vocês podem consultar, dizendo que uma boa parte da essência, né, da presente obra que está se referindo, né, ao sinistro poderia ser resumida assim, né? São 4 tópicos. O primeiro tópico é a compulsão de repetição como fenômeno presente no comportamento das crianças e no tratamento analítico. E é daí que vai partir também a argumentação do além do princípio do prazer. Compulsão de repetição, portanto, está mencionada já numa obra. Essa compulsão de repetição, segundo elemento, né, deriva do caráter íntimo da pulsão, né, que foi o que o Luiz Henrique mencionou há pouco, né, lembrando que a pulsão tende a se repetir. Né? Vamos ver isso já já. Depois, isso é suficientemente poderoso para desprezar o princípio do prazer, para suplantar o princípio do prazer, por isso o livro se chama Além do Princípio do Prazer. Na verdade, devia se chamar Aquém do Princípio do Prazer. Né? Porque não é que o princípio do prazer se instala e aí é desbancado pela pulsão de morte. Não. Primeiro vem a pulsão de morte e depois, para evitar que essa pulsão mate o seu próprio sujeito, como um parasita numa árvore, por exemplo, numa planta, né? Mata a planta e mata também a si próprio. Ou um câncer. Né? As células cancerosas matam o indivíduo que sofre dessa doença e automaticamente mata as próprias células cancerosas. Ou um vírus, como a Covid, né, que mata o seu hospedeiro e, portanto, morre ele também e a sua prole. Né? Então, esse caráter suicidário, por assim dizer, da pulsão, em outros fenômenos também é mencionado. E, por outro lado, ainda não fala em pulsão de morte. O termo ainda não aparece. Ele aparece pela primeira vez, né, como Todestrieb, né, impulso de morte, pulsão de morte, além do princípio do prazer. Então, o Jones lembra isso na sua biografia e lembra que, na verdade, o livro foi composto em duas fases, por assim dizer. O primeiro, né, os primeiros 4 capítulos, que não mencionam a pulsão de morte, falam da compulsão de repetição, falam do prazer das crianças em ouvir fenômenos de repetição que podem ser explicados pelo princípio de prazer. Né? E a repetição é um assunto que a gente tratou pouco até agora. Mas, assim como a pulsão tem uma tendência à repetição, compulsão de repetição, né? Outros fenômenos da vida psíquica também parecem sofrer a ação dessa compulsão de repetição, mas dentro do espectro do prazer. Então, você teve uma experiência legal, você quer que ela se repita, tá certo? Essa é a experiência de satisfação que aparece no projeto de 1895. Né? Você não tem aquele objeto que te satisfez um desejo, uma necessidade tua. O que você faz em primeiro lugar? Você alucina, né? Estou sonhando que tenho água no deserto, a miragem, etc. Né? Ou então o que faz a criança inventa um substituto. Em vez de chupar o seio da mãe, já que ele está ausente, chupa o dedo. É a primeira interpretação, né, importante do vínculo entre mãe e criança, que o Freud dá nos 3 ensaios, quando ele faz essa análise maravilhosa do ato de sugar o dedo.
E o que o dedo está substituindo, né? Porque está sempre literalmente à mão, né? É o próprio uma parte do corpo da criança. Ela pode chupar um pedaço do cobertor, ela pode chupar a orelha do urso, sei lá, de pelúcia, mas é muito mais fácil pegar o próprio dedo e enfiar na boca. O que ela finge estar fazendo, ou talvez pensa estar fazendo, mamando no seio da mamãe. Só que tem um pequeno problema, né? Do seio da mamãe sai leite e do meu dedo não sai leite. Então, a repetição disso acaba mostrando que é ineficaz. E a criança larga o dedo e começa a chorar. E aí alguém ouve e a mãe traz, então, né, o aporte necessário, seja do que for, não precisa ser necessariamente leite. Pode ser a presença dela, pode ser um abraço, pode ser uma palavra de consolo, pode ser, sei lá, abrir a fralda, ver que a criança está toda assada de xixi, trocar a fralda e passar hipogloss. Né? Ela minora, né, pelo seu aporte de adulto, né, aquilo que está causando sofrimento à criança, ou dor à criança. Né? E geralmente a criança para de chorar e adormece feliz, etc. E tal. Ou então, né, quando é chata, continua chorando, né, porque a mãe achava que era assadura, mas na verdade era assadura também, mas também a fome, né? Ou qualquer outra coisa que estivesse atormentando a criança. Então, a criança acaba percebendo, né, como a gente vê muito bem, que se ela repetir determinado comportamento, aquilo que ela deseja pode acontecer. Né? Tem um piti, a mamãe compra o pirulito, né? Ou aparece de noite, no começo do Em Busca do Tempo Perdido, né? O livro começa assim: Longtemps je me suis couché de bonne heure. Né? Durante muito tempo eu fui dormir cedo. Eu estou vendo o Luiz mostrando o relógio aqui, já entendi que é para a gente se encaminhar para o finzinho da palestra, né? Para a gente não se exceder muito. Então, o que acontecia? Muito provavelmente o menino, né, talvez chorava ou chamava pela mãe, enfim, quando era criança, a mãe aparecia, lhe dava um beijo e ele então adormecia tranquilo, né, sabendo que a mãe cuidava dele, tá claro? Então, nem todo fenômeno de repetição é indício do desprazer. Não é? Sim, tem aqui uma pessoa falando, né, sobre o que eu disse no início, né, o desejo dele de ser o conquistador da mente humana, né, da teoria. Então, aí ele vai enumerando, então, diferentes situações de repetição que caem sob o princípio de prazer, sob a égide do princípio de prazer, e que não seriam suficientes para se pensar num além do princípio do prazer. Né? Até que ele tropeça, né, fala nos sonhos, por exemplo, até os próprios sonhos de punição, né, os pesadelos, em que a gente, sei lá, enfim, se encontra numa situação difícil e vai acontecer alguma coisa ruim, ou já está acontecendo alguma coisa ruim, e que ele chama de sonhos de punição, e ele diz, muito bem, a gente acorda assustado, suando frio e tal, diz, como é que isso pode realizar um desejo? Diz, muito simples, nós temos desejo de sermos punidos por alguma coisa que nós fizemos ou pensamos, né? E então, melhor que seja em sonhos e não na realidade, né? Você então cria um sonho no qual o seu superego ou algum personagem que representa o superego, seu pai, a polícia, sei lá, as autoridades, o vizinho, seja lá quem for, fica sabendo do seu mal feito, né, e pune você de alguma forma, tá claro? Então, até mesmo esses sonhos de pesadelo não são suficientes para a introdução de um além do princípio do prazer. Mas ele encontra um exemplo que sim justifica isso, e que são os sonhos em que a pessoa repete um acidente que teve. Né? Tipicamente, o acidente de trem, né? Que é uma coisa até comum, depois acidentes de carro que começaram a acontecer quando os primeiros automóveis circulavam com condições de segurança muito precárias. Né? Então, o freio não funcionava, enfim, aconteciam coisas, né, que, ou por imprudência, etc., e havia, então, um acidente, e a pessoa, então, ficava muito assustada, ou ficava ferida, sei lá, de repente perdia um dedo, não sei, ou tinha que ir para o hospital, etc., né, colocando, então, esses sonhos como sendo alguma coisa que escapa do princípio de prazer. E aí ele vai, paulatinamente, né, fazendo uma argumentação para mostrar que da compulsão de repetição, da própria compulsão, o que é que sofre compulsão?
qual é o sujeito da compulsão, se a gente pode dizer assim, né? Compulsão de repetição não cai do céu, não aparece na nossa psique graças ao Saci, né? E o que é que se comporta de maneira compulsiva? A resposta dele é, nesse nível primário do funcionamento mental, só pode ser uma pulsão. E nós temos, então, que hipotetizar, fazer a hipótese de que exista uma pulsão, né, cujo objetivo, né, a forma dela se manifestar é a repetição, né, como, aliás, as outras pulsões também. Eu invisto um objeto, né, por exemplo, uma pessoa amada, esse investimento permanece durante o tempo em que eu amo essa pessoa, Leonardo, como chama? Tem um nome, tautologia, né? É evidente que o amor perdura enquanto eu amo a pessoa. Isso estou dizendo, é uma coisa de duas formas diferentes. Aí suponhamos que, por alguma razão, esse amor diminui, fenece, desaparece, né? E eu não amo mais aquela pessoa. Então, eu fico com uma certa quantidade de libido disponível, pronta para ser investida, eventualmente, num novo amor, ou numa nova paixão, ou em mim mesmo, ou numa causa, ou num hobby, ou numa sublimação, né? Então, essa pulsão vai repetir o ato de se investir, dessa vez em outro objeto que não o amor que se foi. Tá claro? Né? Então, é da natureza da pulsão se repetir. Ela não existe uma única vez. Ela vai sendo produzida, né, pelo corpo, pela ligação da mente com o corpo, a pulsão sexual, as zonas erógenas e tudo mais, e ela vai encontrando objetos, inclusive na transferência durante o trabalho analítico. Claro. Então, isso é próprio de toda pulsão. Agora, a pulsão de morte, ela, para ser pensada, ela precisa ter como objetivo a morte, né? As outras pulsões, que são manifestações de novos investimentos, de novas ligações, manifestações de eros, Freud vai dizer que são as pulsões de vida, Lebenstriebe, né? E que reúnem, então, agora, as pulsões sexuais, né, das quais o Luiz Henrique também falou rapidamente, né, e as pulsões atribuídas até então ao ego, que tinha sido um grande grão, uma pedra no sapato teórico do Freud, né, porque isso conflita com a ideia mesma de uma pulsão. Ele chama isso de pulsões de autoconservação. Né? Explica lá no Pulsões e Destinos de Pulsão que ele está se servindo de uma distinção popular entre o amor e a fome, né? Duas grandes necessidades do ser humano. O amor seria representante das pulsões sexuais e a fome, a necessidade de sobreviver, né? etc., estaria do lado das pulsões de autoconservação. E qual seria a sede das pulsões de autoconservação, assim como a sede das pulsões, ponto de partida, né, das pulsões sexuais são as zonas erógenas, o corpo da pessoa, né? Exato, então deve estar no ego, porque é o ego que se preocupa com a sobrevivência e identifica as situações de perigo, foge delas, ou as enfrenta, né, ataca, ou se defende, ou foge, né? Mas essa ligação nunca foi muito bem esclarecida, ele não usa muito, né, quando pensa de verdade as questões, não usa muito esta ideia. Eu vou responder aqui a Maristela, que está deixando uma pergunta aqui na frente, né? Se Freud foi se desbravando, assim nasceu a psicanálise. Esse desejo foi primordial no processo de criação? Sim. Podemos dizer que ele teve uma teimosia amorosa naquilo que ele acreditava? Sim, é uma ótima ideia, né? Acho que você está certa. Bom, e aí, sim, apesar de muitas adversidades, ele se manteve fiel ao seu desejo. Né? Aí a gente trata, se você permitir, numa outra vez essa questão, tá? Para usarmos o nosso tempo aqui que resta para terminar sobre a questão da pulsão de morte. Pois bem, por que pulsão de morte? Né? Porque ele chega a essa ideia, e vocês podem ler os 2 capítulos finais do livro que tratam disso, né? Até então ele conta o exemplo do menininho, né? Quer dizer, vai fazer uma observação, o neto dele, que joga o cordão e tal, e interpreta isso, né, como uma repetição, ele repete muitas vezes o ato de jogar o peãozinho, a bobina, como ele chama, né, do cordão, e ele interpreta isso como uma maneira de a criança que é deixada pela mãe
e apesar de ele chamar a mãe não aparece, então ele fica frustrado, bravo, irritado, etc. O que ele faz? Dessa vez ele não abre um berreiro, né? Ele cria uma situação de acordo com o seu desejo, portanto, de acordo com o princípio do prazer, na qual ele não é ele a pessoa abandonada, é ele que abandona. Ele assume o papel ativo. E o que ele faz? A mãe é representada pelo peão, enfim, por uma bolinha, seja lá o que for, a tal da bobina, né? Que ele encontra amarrada, ou ele mesmo amarra, sei lá, na ponta de um cordão, e o que ele faz? Ele joga isso para frente, né? Por que ele precisa do cordão? Para poder puxar de volta, né? O menino é pequeno, mas não é burro, né? Ele percebe que se ele jogar a bolinha, ou seja lá o que for, ele está dando quadrado, ele não vai ter mais o que jogar depois da terceira ou quarta vez. Então, ele inventa um negócio muito inteligente, né? Comparável ao macaco, né? Das experiências do Kafka, né, que ele relata nos seus livros, né, sobre fenomenologia, e que o Merleau-Ponty repete na fenomenologia da percepção. Qual é a história? É um macaco que tem uma banana, né, colocada fora do seu alcance, ele está numa jaula, sei lá, meio metro de distância, maior do que o braço dele, né, tem uma banana, e ele tem uma vara dentro da gaiola. Então, nos primeiros momentos, ele tenta, evidentemente, pegar a banana, chegando lá perto, né, da grade, não consegue, e aí ele fica frustrado, bravo, até que em um certo momento ele vê a luz na estrada de Damasco, resolve pegar a vara e puxar a banana, tá certo? É uma coisa que a criança faz com o seu brinquedo. E aí ele fica falando, cada vez se joga, oh, e quando puxa, ah, oh, ah. E o Freud, então, interpreta essas vogais como significando fort, que quer dizer lá, né? Dá, aqui, lá, aqui, lá, aqui. E ele diz, o que a criança está fazendo? Ela está revertendo a sua passividade, fonte de aborrecimento, frustração e dor, porque a mãe aparece e desaparece quando ela quer e não quando ele precisa, né? E ele, então, se substitui à mãe. Não é você que me abandona, você é essa bolinha, eu jogo quanto eu quero, né? E não só ele jogava quanto queria, mas ainda, né, porque aí o número de jogadas é igual ao número de puxadas, né? Joga, puxa, joga, puxa. Joga 5 vezes, puxa 5 vezes. Joga 20 vezes, puxa 20 vezes, até ele se cansar do jogo. Mas, além disso, diz o Freud, numa passagem que não é tão citada, né, de memória, é que ele pegava tudo que tinha no quadrado e jogava longe. E as pessoas passavam um tempão procurando os brinquedos dele, sei lá, as roupinhas, ou seja lá o que fosse que ele tivesse no seu quadrado, né, embaixo dos móveis. E aí é que a mãe, então, descobre que se ela deixar esse negócio na mão dele, ele fica só jogando alguma coisa que depois ninguém precisa procurar. Esse é o grau de minúcia da observação do Freud. Pois bem, nada disso envolve ainda a pulsão de morte. Aí, e foi escrito, né, num primeiro momento, né, e depois, em maio de 2019, nós sabemos isso quando ele escreve de novo para Andréa Salomé, dizendo que o texto nasceu, né, isso está pronto para publicação, mas ele não é publicado imediatamente, né, poucos meses depois. Ele está pronto em 2019, mas ele só é publicado em meados do ano seguinte, 2020, e provavelmente no segundo semestre, né, que é como se fosse o mês de março aqui no Hemisfério Sul, né, quando volta depois das férias, tal. Então, os livros novos aparecem nas livrarias e etc., né, se retoma, digamos assim, a vida, aspas, civil de trabalho, né? E aí, como que ele introduz esse princípio, né? Já nos encaminhando para o final? Ele vai argumentar que a pulsão tem uma tendência a se repetir, né? E que essa tendência pode estar a serviço, seja do princípio do prazer, seja de alguma coisa que busca repetir na imaginação, né? Na fantasia, na memória, nos sonhos, a situação que provocou grande medo, grande susto, grande frustração, tipicamente a do acidente, mas não só. Né? Também outras, traumas, ataques, abuso sexual, por exemplo, né? Vai dizer o Ferenczi, né? É uma coisa que volta e volta e volta. Então, a pulsão se liga a essas representações e busca repeti-las com a mesma finalidade do menino quando joga a cordinha com o treco lá, o peãozinho amarrado na ponta, né? E que é substituir a passividade pela atividade.
né? Fazer as coisas do seu jeito. Então, a pulsão, ao se repetir, né, ela não apenas repete a mesma ação, investe o mesmo objeto, mas ainda ela faz um caminho que pode ser descrito, eu acho que essa é uma excelente imagem, né, pelo movimento de um relógio. Né? Você pega um relógio redondo, por exemplo, este, que é um despertador aqui que eu tenho, né? Vou colocar ele assim. Né? Então, se vocês repararem, o que acontece com o ponteiro das horas, que é o pequeno que está aqui? Ele vai avançar, né, do lado de vocês, fazendo um movimento assim. Ele está indo para a frente. Porém, reparem que, ao ir para a frente, ele vai acabar voltando para o mesmo... É difícil fazer isso aqui, né, visto ao contrário. Né? Ele está na posição 12, ele vai avançar, daqui a pouco vai dar no ponteiro, dá 1 hora, 2 horas, 3 horas, 10 da noite, 11 da noite, e quando for meia-noite ele vai estar aqui de novo. Então, reparem que, se a gente comparar a pulsão, o movimento da pulsão com o movimento de um relógio, a própria medida que ele vai caminhando para a frente, ele vai voltar para o ponto de partida. Não precisa se dobrar sobre si mesmo. Simples assim. Né? Então, o avanço da pulsão é, se a gente imaginar a vida como esse círculo, como a roda da fortuna, a roda da vida, sei lá, o avançar é também o voltar para trás. Eu acho que esse é um elemento lógico do qual Freud não falou, sou eu que estou introduzindo isso para tentar compreender esse movimento, né? E que nos ajuda a entender a ideia do retorno da pulsão a um estado anterior. E qual é o estado anterior, mais anterior possível? Obviamente é quando ainda não havia pulsão, né? Claro, é o pré-pulsão, o que quer que isto signifique. Né? Então, o avanço da pulsão é também o retorno a um estado de não pulsão, o estado prévio à emergência da pulsão, né? Que é quando a criatura ainda não existia. Ele diz é o retorno ao inorgânico. Se a gente pensar do ponto de vista da evolução para frente, todos devemos morrer, ele diz lá, e sabemos disso, embora não gostemos da ideia, né? A morte é a cessação das funções vitais e a pessoa fica num estado inerte, inorgânico. Os órgãos pararam de funcionar. Claro, primeiro o cérebro, depois, alguns minutos depois, os demais órgãos. Né? Então, morte cerebral é, a partir desse momento, é possível tirar um órgão para transplante, um fígado, um coração, uma córnea, etc. Né? Então, esse é do ponto de vista do indivíduo, a morte está adiante. Eu ainda não morri. Agora morreu Washington Oliveto, né? Vocês viram? E na Veja dessa semana que eu vi ontem, tem uma página dedicada ao necrológio dele e algumas das suas frases imortais. E perguntaram para ele, pediram para ele falar, diz lá, né, 10 coisas que era necessário fazer antes de morrer. E a primeira delas era, antes de morrer, eu preciso não morrer. Um grande frasista. Né? Então, antes de morrer, nós precisamos não morrer, isto é, viver. Então, o retorno dessa pulsão para trás, né, que é simultaneamente, do ponto de vista do indivíduo, o ir para a frente, a cada momento a gente se aproxima mais do momento da nossa morte. Agora, quando eu acabar de fazer essa palestra para vocês, eu vou estar 2 horas mais perto da minha partida do que eu estava quando nós começamos, e vocês também, eu pensei bem nisso. Né? Então, ele diz, pode-se entender como um retorno ao inorgânico. Né? E ao silêncio da vida. E assim vai. Né? E por que ele precisa disso? Porque, como disse muito bem o Luiz no início, né, ele precisa sempre de um antagonista para as pulsões de vida. E aí ele vai dizer, a pulsão de morte, né, é o antagonista das pulsões de vida, ou as pulsões, a pulsão de vida, como quiserem, que vai fazendo cada vez mais ligações, né, promovendo cada vez mais vínculos, se tornando, investindo objetos mais e mais numerosos, mais complexos e, eventualmente, mais satisfatórios, né, na realidade, e promovendo, então, a união. Essa é a função de Eros, que é o deus da ligação, né, do par, do vínculo, deus do amor, e por aí vai. Né? E a outra pulsão faz o contrário, ela visa a desinvestir. E isso eu acho que resolve, né, um problema
que se criou, talvez disso a gente possa falar numa outra vez, com a interpretação não incorreta, mas parcial, não de todo incorreta, mas parcial, e de que a pulsão de morte estaria na base da agressividade. Sim, ela está na base da agressividade. Ela também se exterioriza, né? Primeiro na autoagressividade, ou seja, na autodestruição, na autossabotagem, né? Como nós sabemos, e que pode levar eventualmente até o suicídio, certo? E que está do lado do que eu vou falar daqui a um instante, para concluir, e que é o narcisismo de morte, como chama o André Green, né? Mas antes disso, essa pulsão se mistura, né? Se alia, né, à pulsão de vida para investir objetos no mundo externo, né? E é, então, a componente de agressividade básica, fundamental, né? Aqui o Freud, depois o Winnicott, né, na esteira vai chamar de outro nome, mas que ele chamava de Bemächtigungstrieb, né? Pulsão de domínio. E é o que a gente vê a criança fazer, né? Ela pega uma coisa, olha, tal, dependendo se ela exerce muita força, ela pode quebrar aquilo, se for uma coisa... Ela aperta um ovo, por exemplo, sei lá, o ovo quebra e ela fica toda suja de ovo, né, gema e clara. Ou ela pode pegar um brinquedo e desmontar, sei lá, abrir, tentar rasgar, ver o que tem dentro, por exemplo, né? Mas isso não é destrutivo no sentido de malignidade, ela não quer machucar o objeto. Ela simplesmente não tem ideia da sua própria força, que pode ser grande em relação a um objeto frágil, né? Pode quebrar, feito de vidro, por exemplo, sei lá, alguma coisa assim, né? Ou de algum material quebrável. Ela pode, inclusive, se machucar, né, dessa forma. Então, a agressividade básica está presente, mas ela não é necessariamente destrutividade. Agora, por que a destrutividade é vista na psicanálise, sempre por Freud e por outros, Melanie Klein, por exemplo, como sinal de aliança entre a pulsão de vida e a pulsão de morte? Porque para você destruir algo, você precisa investi-lo, né? Pelo menos com ódio, com desprezo, com medo, né? Por que alguém quer destruir alguma coisa? Eu volto aos exemplos dos debates nas eleições e das acusações absurdas, né? Porque cada concorrente tem medo dos outros. Ele pode perder a eleição para esse outro, né? Não precisa ser só no segundo turno, né? Então, o que faz parte da estratégia? Agredir esse outro, né? De preferência não com cadeiradas ou com mentiras deslavadas, como a história do atestado falso, que, aliás, pode custar ao Pablo Marçal, se tiver alguém com coragem para fazer isso, a sua elegibilidade por 8 anos. Isso é um crime eleitoral e é um crime de calúnia, né? Então, esse cara tem que ser punido, simples assim, óbvio, né? Não pode passar pano em cima, porque na próxima vez ele não vai aparecer com um atestado que o sujeito fumava, sei lá, maconha ou ingeria cocaína, o que, aliás, é um direito dele, ninguém tem nada a ver com isso, na minha opinião. Um adulto pode fazer isso sem nenhum problema, né? Problema dele, se tornar viciado, né? Mas o direito à burrice existe, o direito à autodestruição existe, né? Então, mas você pode dizer que ele assassinou não sei quem, ou que ele, sei lá, deu um desfalque de R$1 milhão, não sei aonde, no banco, etc., né? A porta da calúnia está aberta. Claro. E a agressividade faz parte das estratégias de campanha, é só você ouvir, né? A campanha do Boulos dizendo: você sabe quem é o Marçal? Não? Então entra no Google, escreve Marçal e Receita Federal, Marçal e golpe bancário, e eu sei lá o que mais. E aí, atualmente, o adversário dele, Nunes, né, responde dizendo: pois é, você sabe quem quer saber quem é o Boulos? É o cara que, em 2000 e não sei quanto, favoreceu a invasão do terreno X lá pelo MST, Movimento do Sem Teto, né, do qual ele era um líder e um representante, né? Então, bom, essa é uma forma de dizer para pessoas que não gostam ou não querem ter a sua casa invadida: não vote nesse cara, porque ele pode fazer uma coisa com a sua casa, não precisa ser um gênio da lâmpada para entender o sentido da acusação, né? E assim vai, tá certo? Então, a agressividade é também um meio de obter fins. Quem quer ser eleito, ao que parece no sistema atual, tem que começar por destruir, acusar, caluniar, difamar o seu adversário, na intenção de trazer votos, né, daqueles que não se preocupam em verificar a veracidade das acusações, tá certo? Agora, então, para destruir algo, é necessário investir esse objeto. E quem investe é a pulsão de vida. Consequentemente, se o investimento não é um investimento amoroso, afetivo, de aproximação e usufruto recíproco, né, do objeto amado, tanto eu do objeto quanto do objeto em relação a mim, a reciprocidade do amor, da amizade,
etc., dos interesses comuns, né? Então, isso é sinal de que a pulsão de morte, né, com a sua finalidade de destruir de início o próprio sujeito, depois outros objetos, né, se aliou à pulsão de vida. Bom, então, isso nos leva ao último ponto, né, que seria o eventual uso na clínica desse conceito. Né? Isso também é uma história longa, eu vou resumir em 2 frases. Né? O próprio Freud diz que é muito difícil observar no trabalho analítico a presença da pulsão de morte em estado puro. Em estado de aliança com a pulsão de vida, sim, nas situações que eu acabo de mencionar, de destrutividade, de agressividade, sei lá, enfim, de fúria, de raiva, né? Que tem um objeto de ódio, de preconceito, né? Que tem um objeto. Então, esse objeto é investido, né, com as pulsões agressivas, ele se torna ameaçador, Melanie Klein e a retaliação, né, dentro da posição esquizoparanoide, por exemplo, e então ele precisa ser, no mínimo, contido e, na melhor das hipóteses, destruído, para deixar de ser nocivo e ameaçador. Claro. Agora, e ele só, então, encontra, né, como exemplo, ele diz assim, olha, esse cara funcionando um pouco a minha cabeça e a minha experiência, eu acho que talvez exista um exemplo, né, não é muito seguro, mas seria um bom exemplo, da pulsão de morte em estado puro no superego do melancólico, né, que se autoacusa, se flagela, etc., né, que o objeto morto ou perdido foi morto ou perdido por culpa dele e que ele não devia ter feito isso, ele devia ter, enfim, tentado manter o objeto próximo, devia ter mudado o seu comportamento diante desse objeto. Ou seja, as autoacusações características da melancolia que se voltam contra o próprio sujeito e o magoam, o machucam, o deprimem, etc. Né? Aliás, essa é a diferença fundamental entre melancolia e depressão na psicopatologia psicanalítica. Né? Na depressão, o sujeito fica triste, né? Inerme, não consegue elaborar o luto do objeto perdido, por exemplo, né? Fica jogado, não tem vontade de fazer nada, etc. As pulsões de vida também parecem meio silenciadas, e aí as pulsões de autodestruição ganham terreno e a pessoa vai ficando cada vez mais inerte, cada vez mais deprimida, paralisada, estagnada e por aí vai, até que eventualmente pode até mesmo morrer, né, se não for cuidada, se alguém não tomar conta dessa situação. Pois bem, dessa situação que um autor que eu acho que melhor compreendeu isso e percebeu as potencialidades clínicas desta ideia, que foi o André Green, descreve então a pulsão de morte como sendo basicamente uma tendência ao desinvestimento. Eu acho que isso é uma ideia muito, muito interessante, muito importante, né? Porque há etapas nesse processo de desinvestimento. Né? Primeiro, você desinveste o objeto, o mundo exterior, Schreber, e você reinveste isto na sua própria pessoa. O resultado, como no Schreber, é a megalomania. Né? Tudo o que eu tenho de libido, em vez de estar investido no mundo exterior, eu vou, em função do colapso, né, que introduz, por exemplo, na psicose, introduz Schreber na psicose, que será a dele, né, é o fim do mundo, acaba o mundo, né, tudo fica escuro, preto, sei lá, incompreensível, misterioso, desesperador, ameaçador, e o camarada, então, se fecha em si mesmo. O resultado é que essa libido inflaciona o ego, megalomania, mania de grandeza. Então, ele se imagina, por exemplo, que é eleito por Deus para criar uma nova raça de homens, etc., etc., enfim, as maluquices que ele pensa e das quais o Freud fala no seu texto sobre o livro que o Schreber escreveu. Né? Mas isso não fica aí. Aos poucos, né, nessa tendência ao desinvestimento, e isso é muito grave, o indivíduo vai desinvestindo até mesmo a si próprio. Em vez de um narcisismo de vida, de expansão, etc., ele fala, Green, num narcisismo de morte. É o título do livro dele, muito importante, que eu recomendo a vocês que leiam, se quiserem se informar mais sobre esse assunto, uma coletânea que se chama Narcisismo de Vida, Narcisismo de Morte, que foi publicada pela Perspectiva em tradução brasileira no início dos anos 90, aí na circulação há 30 anos, disponível. Né? E aí ele diz, isso vai diminuindo o investimento, né, até que o narcisismo de morte prevalece sobre o de vida e sobre qualquer impulso à vida.
E aí ele diz, olha, a gente tem, se quisermos dar uma ideia do que seria esse estado, né, do narcisismo de morte, a coisa que eu posso dar melhor como exemplo, diz ele, né, nesse trabalho, um artigo que abre o livro chamado Narcisismo Primário, Estrutura ou Estado. Né? Esse narcisismo primário que teria havido nos começos, sem nenhum investimento, etc., né? Ele discute essa noção, muito complicada, né, no Freud. E ele diz, olha, se eu quero dar uma imagem disso para vocês verem o que eu tenho em mente, é assim, é o sono sem sonhos. Né? No sono sem sonhos, ao contrário do sono com sonhos, onde a atividade psíquica é enorme, como se vê na interpretação dos sonhos, a produção do sonho a partir dos mecanismos, do trabalho do sonho, das lembranças infantis, da preocupação com a figuração, etc., etc., é um trabalho psíquico enorme que se realiza enquanto está dormindo. Né? Mas no sono sem sonhos, o que tem? O nada. A pessoa está lá na cama, sei lá, estirada ou enrodilhada, ou do jeito que o indivíduo dorme, e nada, nenhum estímulo o atinge. Né? Ele não vê nada. Talvez seja isso, né, o sono no período sem movimentos dos olhos e tudo mais, né, que pode ser descrito pelo exame de imagem, transformado numa imagem, né, o que acontece lá, nesse momento, o indivíduo está, talvez, na coisa que mais se aproxima da morte. A única coisa que o separa da morte é que ele respira. Né? Tirando isso, né, se tiver apneia, pode até não respirar e morrer mesmo, né? Certo? Então, é um estado de quietude absoluta, né? De total repouso, inclusive da função mental, cognitiva, para não falar das funções corporais, né? A pessoa não se mexe, não se vira, enfim, né? Não acorda, etc. Né? E essa situação não pode perdurar por muito tempo. Então, depois de um certo tempo, volta o funcionamento mental, e são os períodos em que produzimos sonhos, né, como mostram os inúmeros testes aí de imagem, etc., que acordam a pessoa, né, num certo momento, quando aparecem os movimentos rápidos dos olhos, e perguntam se estava sonhando. A grande maioria das vezes a pessoa responde sim, né, e conta que estava sonhando. O sonho existe também sem esses períodos de movimentos. Isso é uma descoberta recente, né? Mas até pouco tempo atrás se admitia que o movimento dos olhos dentro da pupila, como se a pupila fosse uma tela de cinema na qual o interior da pálpebra, né, melhor, o interior da pálpebra fosse uma tela na qual se projetam as imagens criadas no cérebro, né, que a pessoa vê literalmente, né? A cena, você conta depois no contar o sonho, né? Esse é o sono com sonhos. E o que interessa, então, ao Green, nesse texto muito interessante, né, é justamente investigar o que leva a esse estado, né, de desinvestimento quase total, né, e que ele vê, então, nas depressões muito profundas, né, e que pode culminar, talvez, num ato de suicídio, né, que muitas vezes é o último ato de vontade do indivíduo, que diria, de certa forma, não é, eu não vou me deixar morrer sem luta. Né? Eu mesmo vou ser o agente da minha morte, e o cara se mata, ingere veneno, dá um tiro na cabeça, se joga da janela, etc. Né? Enfim, se mata, né? Como num gesto de dizer, na minha morte, no momento da minha morte, mando eu. Né? Seria o último gesto de atividade de alguém que não vê mais nenhuma perspectiva na sua vida, ou porque tem uma doença fatal, que não tem cura e dói muito e ele não quer morrer, sei lá, sedado, né? Ou porque está desesperado, ou porque quer se vingar de alguém que vai se sentir culpado pela sua morte, né? Não fez o que era necessário para impedir o ente querido de se matar, etc. Né? Então, essa seria, vamos dizer assim, a presença, né, no trabalho clínico e no trabalho psíquico ao qual a gente pode ter acesso, do que seria o efeito e a ação da pulsão de morte. Tá? Bom, eu acho que já está na hora da gente terminar, né? Passamos até um pouco do prazo. Eu agradeço a atenção de vocês e espero encontrá-los novamente, né, na próxima e última palestra do ano, que vai ser, se não me engano, no início de dezembro. Né? Acho que está marcado para o dia 7 de dezembro, não é isso? Deixa eu colocar aqui de novo o... Exatamente, 7 de dezembro. Certo, muito obrigado a vocês, então, e nos despedimos por aqui. Professor Mezan, mais uma vez, nosso maior agradecimento por o senhor ter estado conosco. Quero agradecer as pessoas que estão vendo ao vivo e as que verão depois.